Bem, pessoal, o sistema 6-0 no voleibol é um sistema usado na iniciação esportiva ao voleibol. Quando você for ensinar crianças a jogar voleibol, né? Você que é professor, que trabalha no ensino fundamental, você tem que usar o sistema 6-0 no voleibol quando for começar a jogar o voleibol com as suas turmas de ensino fundamental, ou para vocês que estão começando a jogar voleibol, estão com uma equipe iniciante em voleibol, nunca tiveram contato com tática de voleibol, esse é o sistema que vocês devem lançar mão na sua equipe, né? No sistema 6-0 não existe especialistas por função, ou seja, todos os 6 jogadores em quadras serão passadores, serão receptores do saque, todos eles serão atacantes e todos eles serão levantadores em algum momento, conforme o rodízio vai acontecendo. Lembrando, aqui nós já estamos trabalhando com o entendimento que os seus alunos, que você já conhece e já sabe fazer o rodízio no voleibol. Se você ainda não sabe fazer o rodízio no voleibol, a rotação no voleibol, tem um vídeo aqui no canal Dicas Educação Física ensinando a fazer o rodízio no voleibol. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Bem, a cada rodízio vai haver um levantador diferente, né? E 5 atacantes passadores, né? Eles vão passar e vão atacar. O rodízio funciona mais ou menos assim, né? Cada vez que o saque vira, né? Finge, né? Vamos imaginar que tem outra equipe aqui. Ela sacou. Aí a nossa equipe recebeu a bola e fez o ponto. Bem, nesse momento o saque vai ter virado, né? Porque essa equipe sacou. Se nossa equipe fez o ponto, o saque vem pra gente. O saque virou pra gente. Nesse momento vai haver um rodízio, né? Todos os jogadores vão rodar uma posição no sentido horário, né? O jogador que está na posição 1 vai vir para a posição 6, o da posição 6 para a posição 5, o da posição 5 para a posição 4, o da posição 4 para a posição 3, o da posição 3 da posição 2 e o da posição 2 para a posição 1. Todos rodaram. Toda vez que houver um rodízio, vai mudar o levantador e vai mudar os passadores, né? Vão ter um conjunto de passadores diferentes, ok? É mais ou menos isso. Vamos lá. Recepção do saque no sistema 6-0 do voleibol. Vou mostrar para vocês agora como a equipe deve se posicionar em quadra para receber o saque no voleibol. O jogador que ocupar a posição 3, que é essa posição aqui, perto da rede, no centro da quadra, será sempre o levantador da sua equipe. Como eu falei, esse levantador vai mudar a cada rodízio. No próximo rodízio, esse jogador aqui que está na posição 4, que vai estar aqui na posição 3. Então, no próximo rodízio, esse jogador é quem vai ser o levantador, ok? Os outros 5 jogadores vão se posicionar em W para receber o saque. Tá vendo aqui, ó, o formato em W para receber o saque? Então, sempre fazer esse posicionamento em W, né? O jogador da posição 4 recua um pouco para receber o saque. Aqui o jogador da posição 5 já fica mais ou menos aqui mesmo na posição 5 para receber o saque. O da posição 6 avança um pouquinho para receber o saque um pouco mais avançado. O da posição 1 já fica também nessa posição. E o da posição 2 recua um pouquinho para receber o saque aqui. Então, esse é o posicionamento que deve ser feito para receber o saque. Os jogadores da posição 4, que é a entrada de rede, né? No rodízio, essa é a posição de entrada de rede, porque o rodízio roda nesse sentido. E esse jogador aqui da posição 4 sempre vai estar entrando na rede. E o jogador da posição 2, que é a saída de rede, nessa posição que o jogador sai da rede no rodízio, serão as principais opções de ataque, né? Na prática mesmo, teoricamente, na verdade, todos esses 5 jogadores aqui são passadores e atacantes. Mas na prática, os jogadores que estão na rede, posição 4 e posição 2, é quem vão atacar mesmo, efetivamente vão ter mais condições de atacar. Porque sabemos que na regra do voleibol, os jogadores de fundo não podem atacar pisando na zona de ataque, que é dessa linha até a rede. Então, é mais difícil para eles atacarem aqui do fundo de quadra. Então, os principais atacantes no sistema 6-0 serão os jogadores da posição 2 e posição 4. Entrada de rede e saída de rede, ok? Agora vamos lá falar sobre o posicionamento da equipe no momento do saque. Agora a nossa equipe vai sacar. Como nós vamos nos posicionar? Esse posicionamento é mais ou menos padrão para qualquer sistema do voleibol, né? Nós temos aqui o sacador, que é o jogador sempre da posição 1, né? Toda vez que acontecer o rodízio, o jogador que estiver na posição 1 é quem vai sacar obrigatoriamente pelas regras do voleibol. Aí nós teremos os jogadores que estão na rede, na posição 2, 3 e 4, se posicionando para fazerem o bloqueio, né? Serão os jogadores responsáveis por fazer o bloqueio, porque o nosso jogador na posição 1 vai sacar, a equipe adversária teoricamente vai armar um ataque, e esses 3 jogadores aqui serão responsáveis
pelo bloqueio do ataque adversário. E os jogadores da posição 5, 6 e 1, presta atenção, 5, 6 e 1, serão responsáveis pela defesa, né? Se a bola passar pelo bloqueio, a defesa será feita por esses 3 jogadores aqui. Lembrando, gente, o jogador 1 vai sacar e logo depois que ele sacar, ele tem que se posicionar aqui, junto com o jogador da posição 6 e 5, para fazer a defesa. É muito comum na iniciação ao voleibol a gente ver o aluno lá e sacar e ficar aqui parado. Não pode. Tem que ficar ligado, sacou, corre logo para ocupar a sua posição 1 para fazer a defesa aqui junto com os seus companheiros de equipe. Ok, pessoal? Gente, se ficou alguma dúvida, deixa no comentário que eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bem, pessoal, o sistema 4-2 simples. Vamos lá. O sistema 4-2 é um sistema um pouco mais avançado, né? Onde você já tem jogadores especialistas em determinadas funções em quadra. Ele é mais avançado que o sistema 6-0, que é o sistema para iniciação esportiva ao voleibol, onde você não tem jogadores especialistas por função em quadra. No sistema 4-2 nós temos 2 levantadores especialistas em levantamento. E nós temos 4 atacantes, que são especialistas em atacar, certo? Aqui, no nosso esqueminha aqui na quadra, nós temos os 2 levantadores e os 4 atacantes, que eles vão passar e vão atacar. Sendo que o levantador que estiver no fundo, ele também participa do passe, da recepção do saque, ok? E o que estiver na rede, no sistema 4-2 simples, apenas vai fazer o levantamento. Como eu disse, existe o sistema 4-2 simples, que é o sistema que nós vamos falar no vídeo de hoje, e também existe o sistema 4-2 invertido. A diferença básica deles é que no sistema 4-2 simples, você vai ter sempre um levantador na rede fazendo o levantamento e 2 atacantes na rede. No sistema 4-2 invertido com infiltração, você vai ter sempre o levantador que está no fundo infiltrando para fazer o levantamento, e o levantador que está na rede vai ser também um atacante junto com os outros 2 atacantes que já estão na rede. Então, no sistema 4-2 invertido com infiltração, você vai ter sempre 3 atacantes na rede contando com o levantador que está na rede, ok? Essa basicamente é a diferença de um para o outro. Agora vamos lá falar do sistema 4-2 simples, que é o nosso foco nesse vídeo. Depois eu faço um vídeo sobre o sistema 4-2 invertido com infiltração, ok? Vamos lá. Posicionamento no sistema 4-2 simples. O posicionamento inicial da equipe antes do saque da equipe adversária será o seguinte, pessoal. Partindo desse posicionamento de rodízio aqui, né? Sabemos que no rodízio essas posições vão se alterando ao longo do rodízio, né? Lembrando, pessoal, se você não sabe o que é rodízio no voleibol, temos um vídeo aqui no canal Dicas Educação Física falando sobre o rodízio no voleibol. Vou deixar na descrição desse vídeo, assiste lá se você não sabe o que é rodízio. Rodízio no voleibol é feito toda vez que o saque vira, né? Por exemplo, se essa equipe aqui está sacando, certo? Nossa equipe aqui está recebendo saque. Eles sacam, a gente trabalha a bola e faz o ponto. Nesse momento o saque virou para a gente. Se o saque virou para a gente, nós temos que rodar uma posição no sentido horário. Nesse sentido aqui. Então, o jogador que está na posição 1 vai vir para a posição 6. O que está na posição 6 vai vir para a posição 5. O que está na posição 5 vai vir para a posição 4. Da posição 4 na posição 3. O da posição 3 para a posição 2. E o da posição 2 para a posição 1. Então, essas posições vão rodando. A gente vai mostrar aqui quais mudanças acontecem e quais movimentações vão acontecer a partir dessas mudanças. Então, nesse posicionamento inicial aqui, nós temos os nossos 2 levantadores na posição 3 e 6. Lembrando, os levantadores no sistema 4-2 sempre vão ficar em diagonal. Se um levantador está na posição 3, o outro vai estar na posição 6. Se esse levantador estivesse na posição 2, o outro estaria aqui na diagonal na posição 5. Se um levantador estivesse na posição 4, o outro estaria diagonal na posição 1, ok? Então, essa é a nosso posicionamento inicial. E também a nossa recepção de saque vai ter 5 jogadores posicionados em W. Ok, pessoal? Aqui, ó. Um Wzinho aqui, ó. Beleza? 5 jogadores posicionados em Ws para receber o saque e possíveis atacantes, sendo que basicamente os principais atacantes serão os jogadores que estão na rede, da posição 4 e da posição
2 nesse posicionamento aqui. O jogador da posição 1, o atacante da posição 1 e da posição 5 podem atacar no fundo, mas nem sempre nós temos jogadores com essa capacidade quando usamos esses sistemas, mas eles podem atacar no fundo. Ok? Vamos lá, após o saque. Então, após o saque, com esse posicionamento de rodízio, praticamente não vai haver movimentação. O levantador já está no centro da rede, onde ele tem que ficar para fazer o levantamento. A gente vai ter um atacante aqui na entrada de rede, que é o jogador que está na posição 4, outro atacante aqui na saída de rede, que está na posição 2, e os dois atacantes que estão no fundo podem atacar do fundo de quadra. Lembrando que os jogadores que estão no fundo, posição 5, 6 e 1, não podem atacar na zona de defesa. A partir dessa linha aqui, eles não podem pisar aqui para atacar, eles têm que atacar do fundo. Nem sempre você tem jogadores com essa capacidade na sua equipe, então, se você não tem, os atacantes serão apenas jogadores da posição 4 e posição 2 nesse posicionamento de rodízio aqui, ok? Agora vamos lá para mais uma rotação aqui na nossa equipe, né? Aí a equipe fez uma rotação. Agora nós temos o levantador na posição 2, né? Ele estava na posição 3, rodou, veio para a posição 2. Então o outro levantador obrigatoriamente vai estar na posição 5, na diagonal, ok? E os nossos atacantes aqui na posição 1, na posição 4, um no fundo na posição 3 e tem um atacante aqui na posição 3, né, no centro da rede. Só que no sistema 4-2 nós receberemos o passe com 5 jogadores no fundo em posição de W, né? Então o jogador da posição 3 ele vai recuar para cá para formar aqui o W para receber o saque, ok? Lembrando, como ele está na posição 3, ele não pode ficar mais perto da linha lateral do que o jogador que está na posição 2. Então ele tem que ficar um pouquinho mais para dentro. E ele também não pode ficar mais perto da linha de fundo que o jogador que está na posição 6, que são jogadores de referência dele, né? Então ele tem que ficar um pouquinho à frente do jogador da posição 6 para não infringir a regra do posicionamento do rodízio, ok? Então esse é o posicionamento que vai acontecer antes do saque com essa formação de rodízio. Levantadores na posição 2 e posição 5. Vamos lá. Após o saque. Feito o saque, que movimentação nós vamos ter na nossa equipe com esse posicionamento de rodízio? Nós vamos ter o levantador, que está na posição 2, se movimentando para o centro da quadra para receber o passe e fazer o levantamento. Aí nós vamos ter esse atacante aqui, que está na posição 3, que recuou para receber o saque, atacando aqui na saída de rede. E esse jogador aqui, que está na posição 4, atacando na entrada de rede. E os atacantes do fundo, né, esses dois aqui, posição 1 e posição 6, podendo atacar do fundo de quadra, se tiverem essa qualidade, ok? Então, essa é a movimentação que ocorre com esse posicionamento de rodízio. Levantador na posição 2, levantador na posição 5. Vamos lá, galera, para mais um rodízio, mais uma rotação da nossa equipe. Agora nós temos um levantador na posição 4 e o outro levantador obrigatoriamente vai estar na posição 1. Lembrando, esse levantador aqui estava na posição 5, né? No rodízio anterior. Então, como fez uma rotação, ele subiu para a posição 4. E o outro levantador que estava na posição 2 desceu para a posição 1, ok? Então, eles continuam sempre em diagonal. Em todas as rotações, nós teremos sempre um jogador na rede e um levantador na rede e um levantador no fundo. E aqui também nós temos um atacante na posição 3. Só que antes do saque, né, para fazer a recepção do saque, nós temos que fazer a nossa formação em W. Então nós recuamos esse atacante para cá para fazer a recepção do saque. Como ele está na posição 3, ele não pode estar mais próximo dessa linha lateral da quadra do que o jogador da posição 4, que é o jogador de referência dele na rede, e também não pode estar mais perto da linha de fundo que o jogador da posição 6, que é esse jogador aqui. Então ele tem que estar um pouquinho mais para dentro e um pouquinho mais para dentro do que esse jogador aqui e um pouquinho mais para frente do que esse jogador aqui para respeitar a regra, ok? Então beleza, agora vamos ver após o saque. Feito o saque, que movimentação nós vamos ter aqui? O nosso levantador, que está na posição 4, vai se movimentar para o centro da quadra para receber o passe e fazer o levantamento. Nós vamos ter esse atacante aqui, que é o atacante da posição 3, atacando aqui na entrada de rede. Esse atacante aqui da posição 2, atacando aqui mesmo na saída de rede. E os nossos atacantes do fundo, com possibilidade de atacar pelo fundo, se tiverem essa capacidade. Lembrando que o nosso levantador, que está no fundo, não participa do ataque, ok? Ele só ajuda na recepção quando o levantador está no fundo, no sistema 4-2 simples. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Pode deixar um comentário aí, que eu respondo todos os comentários
de vocês, tá bom? Fica para um próximo vídeo falar sobre o sistema 4-2 invertido ou com infiltração. Fiquem ligados que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, o sistema 4-2 do voleibol com infiltração é um sistema de jogo já bem avançado, né? Um sistema muito próximo, muito parecido com o sistema 5-1 do voleibol, que é o sistema mais utilizado por equipes de ponta, por equipes profissionais. Bem, no sistema de jogo 4-2 do voleibol com infiltração, nós vamos ter 2 levantadores, né? Um levantador aqui e um levantador aqui, e 4 atacantes, né? 4 ponteiros. Bem, uma característica básica do sistema 4-2 do voleibol é que ele tem 3 atacantes sempre na rede. E como isso acontece, gente? O levantador que está na rede, ele vai virar um atacante. E o levantador que está no fundo vai sempre infiltrar para ser o real levantador da equipe. Entenderam, pessoal? O levantador da rede, ele vai ser mais um atacante junto com os 2 ponteiros, e o levantador do fundo vai sempre infiltrar para a rede para ser o real levantador da equipe. Por isso, a equipe sempre terá 3 atacantes na rede, porque independente da rotação, você vai sempre ter um levantador na rede e um no fundo. Por quê? Porque os levantadores estarão sempre em diagonal, né? É obrigatório no sistema 4-2 que os levantadores estejam sempre em diagonal. Para quem conhece o sistema 5-1 do vôlei, e nós temos vídeo aqui no canal sobre o sistema 5-1 do voleibol, vocês podem assistir, vou deixar na descrição. O que vai acontecer na prática é que o levantador que estiver na rede, ele vai funcionar como o oposto que nós temos no sistema 5-1, ok? Então assista o vídeo sobre o sistema 5-1 que vocês vão entender o que eu estou falando. Bem, o levantador que estiver no fundo, ele vai sempre infiltrar para fazer o levantamento e ele não deve participar da recepção do saque. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos lá. Bem, pessoal, essa é o nosso posicionamento inicial de rotação, né? Vou até voltar aqui um slide rapidinho, né? Esse é o nosso posicionamento inicial. Nós temos um levantador na posição 2 e o outro levantador na posição 5, né? Sempre em diagonal. Se o nosso levantador estivesse na posição 3, o outro estaria na 6, diagonal. Se o nosso levantador estivesse na posição 4, o outro estaria na posição 1. Então, o levantador sempre vai estar na diagonal do outro, conforme o rodízio for acontecendo. E se você também ainda não sabe o que é rodízio no voleibol, também temos vídeo aqui no canal Dicas de Educação Física sobre o rodízio no voleibol, que eu também vou deixar na descrição, ok? Vamos lá, seguindo. Bem, pessoal, qual vai ser o posicionamento da nossa equipe antes do saque adversário, quando nós tivermos o levantador aqui, um levantador na posição 2 e outro na posição 5, que é o nosso posicionamento inicial. Bem, vamos lá. O levantador que estiver na posição 5 no fundo, né, não deve participar da recepção do saque, ou seja, ele vai ficar aqui atrás dos ponteiros para ele não participar da recepção do saque. A recepção do saque será feita pelos ponteiros, né? E aqui, pessoal, a gente pode fazer a recepção do saque com 3 jogadores ou com 2, né? Esse ponteiro aqui, que está na posição 4, né? Ele pode ficar lá na posição 4 e não participar da recepção do saque, deixando apenas esses 2 ponteiros que estão no fundo participarem da recepção do saque. Mas ele também pode recuar e participar da recepção do saque junto com os outros 2 ponteiros, e assim o saque ser recebido por 3 jogadores. Eu prefiro assim receber com 3 jogadores. Bem, o levantador na posição 2, que é o levantador que está na rede, e o ponteiro na posição 3, que também está na rede, também não vão participar da recepção do saque. E o ponteiro que está na posição 4, como eu já falei, ele pode recuar e ajudar os outros 2 ponteiros a fazer a recepção do saque adversário, mas isso não é obrigatório, repito. E após o saque, que movimentação será feita? Bem, após o saque adversário,
A única movimentação que vai ser feita aqui, basicamente, é o levantador que está no fundo se movimentar e infiltrar para a rede para ser o real levantador da equipe, né? Ele vai receber o passe e fazer o levantamento da equipe. O levantador que está na posição 2 vai virar um atacante. O ponteiro no meio aqui na posição 3 também vai ser um atacante. E o ponteiro na posição 4 também vai ser outro atacante. Sempre 3 atacantes na rede com a infiltração do levantador que está no fundo, ok? Então, esse é o primeiro exemplo a partir desse posicionamento inicial da nossa equipe. Agora vamos fazer uma rotação e ver como vai ficar o posicionamento da nossa equipe antes do saque adversário. Bem, pessoal, agora nós fizemos uma rotação na nossa equipe, né? Nós tínhamos o levantador no nosso posicionamento inicial. O levantador estava na posição 2 e na posição 5, mas nós fizemos um rodízio, né? Nós fizemos uma rotação aqui. Então, o levantador que estava na posição 2 veio para a posição 1 e o levantador que estava na posição 5 veio para a posição 4, né? Nós fizemos uma rotação. Então, qual vai ser o nosso posicionamento agora? O levantador que está na posição 1 não vai participar da recepção do saque, ele vai ficar escondido aqui atrás dos ponteiros, ok? Aqui no fundo. O levantador que está na posição 4 e o ponteiro que está na posição 3 também não participam da recepção do saque. Então, eles vão ficar aqui próximos à rede para não participarem da recepção do saque. O ponteiro que está na posição 2, que é esse ponteiro aqui que está aqui na posição 2, pode recuar para ajudar os outros 2 ponteiros a receberem o saque adversário. Mas isso aqui não é obrigatório, vai depender aí da sua equipe, se vocês vão preferir receber com 2 jogadores ou com 3. Eu prefiro receber com 3, repito, então eu recuo esse ponteiro aqui. E após o saque, qual vai ser a movimentação que vai acontecer aqui? Bem, pessoal, mais uma vez, após o saque adversário, o levantador que está no fundo vai infiltrar. Por isso, o nosso sistema é um sistema 4-2 com infiltração. Ele vai infiltrar para a rede para fazer o levantamento, para receber o passe e fazer o levantamento, ok? Nós teremos na posição 4 o levantador que está na rede virando um atacante. O ponteiro que está na posição 3 já também vai atacar aqui dessa posição. E o ponteiro que está na posição 2 também vai atacar aqui dessa posição. Sempre 3 atacantes na rede no sistema 4-2 com infiltração. O levantador que está na rede e os outros 2 ponteiros que estão na rede formam os 3 atacantes do nosso sistema. E essa é a principal diferença para o sistema 4-2 simples. No sistema 4-2 simples, nós só temos 2 atacantes na rede, porque o levantador que está na rede vai sempre fazer o levantamento. Ok, pessoal? Essa é a principal diferença. Mas agora vamos lá fazer mais uma rotação da nossa equipe. Agora nós fizemos mais uma rotação da nossa equipe. Nosso levantador estava na posição 4, veio agora para a posição 3. O outro levantador que estava na posição 1 veio agora para a posição 6. Né? Esse levantador aqui está na posição 6, está nessa posição no nosso rodízio. E como vai ser o nosso posicionamento aqui antes do saque? O levantador que está no fundo da quadra, na posição 6, já vai se adiantar aqui e ficar próximo ao levantador que está na rede, ok? Porque ele não vai participar da recepção do saque. Então, não faz sentido ele ficar aqui, ele já encosta aqui próximo do outro levantador para fazer a infiltração após o saque. Nós vamos ter agora aqui 4 ponteiros que podem receber o saque, né? O ponteiro que está na posição 2, o que está na posição 4, recuados aqui para ajudar os 2 ponteiros que estão no fundo a receberem o saque, né? E nós vamos ter na posição 3 o outro levantador que vai estar aqui isolado próximo à rede para não receber o saque, ele não vai participar da recepção do saque, né? Lembrando que o ponteiro da posição 4 e o ponteiro da posição 2 não são obrigados a recuar para ajudar a recepção do saque, né? Se a sua equipe quiser receber apenas com 2 jogadores, com os 2 ponteiros que estão no fundo, tudo bem, não tem problema, depende do nível aí da sua equipe. E que movimentação vai acontecer aqui após o saque adversário? Bem, pessoal, aqui muito simples, apenas nós teremos
o levantador, que está aqui na posição 6, no fundo de quadra, infiltrando aqui para receber o passe e fazer o levantamento, né? Nós teremos o levantador na posição 3 virando um atacante, nós teremos outro atacante aqui na posição 2, um ponteiro, e outro atacante na posição 3, o outro ponteiro, né? Ou seja, mais uma vez, 3 atacantes na rede, o ponteiro da posição 4, o levantador da posição 3 e o ponteiro da posição 2, para receber o levantamento do outro levantador que infiltrou aqui do fundo da posição 6. Então, essa é a principal característica do sistema 4-2 com infiltração do voleibol. O levantador que está no fundo sempre vai infiltrar e nós teremos 3 atacantes sempre na rede, um ponteiro e o outro levantador, o levantador que está na rede, pessoal. Lembrando, pessoal, que se ficou qualquer dúvida sobre o sistema 4-2 com infiltração no voleibol, deixa no comentário que eu respondo todas as perguntas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, uma geral sobre o sistema 5-1, né? No sistema 5-1, todos os jogadores são especialistas por função, né? Ou seja, nós temos um levantador, que é especialista em levantamento, nós temos um oposto, que é especialista em ataque, nós temos 2 ponteiros, que são especialistas em recepção, em defesa e em ataque de ponta. Nós temos 2 centrais, que são especialistas em bloqueios no centro da rede, no meio de rede, em ataque de meio de rede, ataque de primeiro tempo. E nós temos o líbero, que é o especialista em recepção e defesa. Então, todos os jogadores no sistema 5-1 são especialistas em determinadas funções. São equipes bem treinadas e profissionais, né? Equipes de alto rendimento usam o sistema 5-1. O posicionamento sempre é na lógica de diagonal. Isso aqui é o primeiro conceito que eu quero explicar para vocês, o conceito de diagonal, né? No sistema 5-1 nós temos 2 centrais, como eu falei aqui. Então eles estão sempre em diagonal, né? Porém você vai ver que o central, quando ele está no fundo de quadra, aqui nas posições de fundo de quadra, ele sempre é substituído pelo líbero. Então por isso que eu botei aqui central barra líbero, né? Os ponteiros sempre em diagonal. Se um ponteiro está na 3, o outro está na 6. Se o ponteiro vem para 2, o outro vai vir para 5, que assim segue. E o levantador e o oposto também sempre em diagonal, sempre em posições opostas. Por isso o nome do oposto é oposto, porque ele sempre fica em uma posição oposta, em diagonal ao levantador. Conforme vai rodando, eles vão mudando, mas sempre ficando em diagonal, ok? E aí, pessoal, no sistema 5-1, nós sabemos que no voleibol há uma rotação constante dos jogadores em quadra, né? Eles vão rodando nessas posições aqui, de 1 à posição 5, nesse sentido aqui, no sentido horário. Então nem sempre o jogador vai estar numa posição de rotação adequada à sua função especialista em quadra. Então vai haver muitas movimentações no sistema 5-1 para adequar a posição em quadra do jogador, a posição na rotação, à sua função, né? Deixa eu dar um exemplo. O central ele sempre bloqueia e ataca no meio da rede aqui, na posição 3, né? Então se ele estiver na rotação na posição 4, ele tem que se movimentar para se adequar à sua função. Ele tem que se movimentar aqui para o meio da rede, para a posição 3. Então a gente vai ver isso com calma ao longo desse vídeo, né? No sistema 5-1, o levantador, o oposto e o central não devem participar do passe, da recepção de saque da equipe. Repetindo, levantador, oposto e central não participam da recepção do saque. Não é função deles participar da recepção do saque, ok? Então, deve haver uma movimentação para que esses 3 jogadores não participem da recepção do saque. A gente vai mostrar isso também nesse vídeo. E o líbero e os ponteiros serão os passadores, ou seja, os jogadores que vão participar da recepção do saque. Então também deve haver uma movimentação para que esses jogadores participem da recepção do saque sempre, ok? Então, pessoal, a gente vai partir dessa
desse posicionamento aqui inicial de rotação, né? Nós vamos ter o líbero, né, substituindo o central na posição 1, o levantador na posição 2, o ponteiro na posição 3, o ponteiro que está na rede está na posição 3, o central na posição 4, o oposto, né, sempre oposto ao levantador, na posição 5, e o outro ponteiro aqui na posição 6, também sempre em diagonal, em posição oposta ao outro ponteiro. Ok, pessoal? Então essa é a posição inicial. Então, partindo daquela posição inicial, quando a equipe for receber o saque, qual é o posicionamento e a movimentação que vai acontecer na equipe, né? O levantador na posição 2. O levantador já está na posição 2, né? Aqui na nossa posição inicial, tá vendo? Aqui o levantador na posição 2. Então, ele não precisa fazer nenhuma movimentação para se adaptar à recepção do saque. Ele já vai ficar por aqui mesmo, né? O ponteiro na posição 3 recuará para passar na posição 5. Você lembra aqui, ó, o nosso ponteiro estava na posição 3 aqui na rede. Então ele vai recuar para cá, ó. Ele vai vir aqui para passar, para receber o saque na posição 5, ok? O que acontece nessas movimentações? Se o ponteiro está na 3, ele não pode estar mais perto da linha lateral esquerda que o central que está na posição 4. Então você vê que ele está aqui, mas ele não está mais perto da linha lateral que o central na posição 4. Então essa posição está correta. E ele não pode estar mais perto da linha de fundo que o outro ponteiro que está aqui na posição 6. Ok? Então ele está um pouquinho à frente do ponteiro. Então ele pode vir e recuar aqui sem problemas, desde que ele não ultrapasse esses limites que a regra coloca. O central, que está na posição 4, ok? Ele vai esperar o saque, ele vai ter que ficar aqui mesmo, porque ele não pode vir mais para o centro da quadra do que o ponteiro, então ele vai esperar aqui mesmo antes do saque adversário ser realizado. O líbero está na posição 1, beleza, ele pode receber o saque aqui nessa posição mesmo, não precisa mudar. O outro ponteiro está na posição 6, também beleza, ele pode receber o saque aqui, que é a função deles, né? Como eu falei para vocês, os dois ponteiros e o líbero é que vão receber o saque. Okay? Então eles já estão posicionados aqui, os três, para receber o saque. E o oposto, que está na posição 5, movimentará para atacar na posição 2. Ele vai ficar primeiramente escondido aqui, ó, porque ele não participa da recepção do saque. Okay? Lembra que eu falei isso para vocês. O oposto, o levantador e o central não participam da recepção do saque. Então ele vai ficar aqui escondido no fundo da quadra, atrás dos três passadores que vão receber o saque da equipe. Depois ele vai fazer uma movimentação para atacar aqui na posição 2, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí beleza, pessoal, o saque saiu lá da equipe adversária, né? E agora essa equipe, a nossa equipe aqui, vai se movimentar para fazer um ataque, né? O levantador, na posição 2, ele já está posicionado corretamente aqui para receber o passe, que vai vir aqui dos dois ponteiros e do líbero, e fazer o levantamento. Beleza, ele não precisa se movimentar muito. O central vai se movimentar para o centro da rede, né? Você lembra que o central estava aqui na posição 4, ele vai se movimentar aqui no centro da rede para fazer o ataque de meio de rede, para puxar o ataque de meio de rede, né? Após o levantamento do levantador. O oposto aqui vai fazer uma movimentação nessa rotação, porque ele vai infiltrar por fora aqui para fazer o ataque aqui, ó, na posição 2, que é a saída de rede, né? Ele vai vir se fazer toda essa movimentação após o saque para vir atacar aqui. Então, nós já temos aqui o levantador com a opção de ataque aqui para o central no meio de rede, com a opção de ataque do oposto aqui na saída de rede na posição 2. O ponteiro na rede, o ponteiro que estava na rede atacará na posição 4. Lembra que o ponteiro que está na rede, ele estava na posição 3. Ele recuou aqui para a posição 5 para passar e depois ele vai vir atacar aqui, ó, na posição 4, na entrada de rede, ok? E o outro ponteiro atacará pelo fundo de quadra. Esse ponteiro que já está no fundo de quadra, na posição 6, ele vai atacar aqui, ó, do fundo de quadra, de trás da linha de 3 metros, ok? Então essa é a movimentação de ataque nessa rotação aqui inicial da nossa equipe, ok? Reparem que todas as movimentações foram feitas para adequar a posição dos jogadores na rotação à sua função especialista em quadra, né? O oposto se movimentou para atacar aqui na posição 2, que é a posição ideal do oposto atacar. O ponteiro já se movimentou aqui para trás para receber o saque e depois atacar aqui na posição 4, que é a posição ideal dele. O central se movimentou para o centro da rede para atacar as bolas de meio de rede. E o ponteiro, que já estava aqui para passar, depois veio atacar do fundo de quadra, que também é uma especialidade dos ponteiros. E o líbero sempre só na recepção e na defesa de uma equipe de voleibol.
Beleza, aí o jogo seguiu, nós tivemos a primeira rotação da nossa equipe. Então, agora nós temos o levantador, que estava na posição 2, ele desceu aqui para a posição 1. Ele vai ficar aqui na posição 1, né? Isolado, ele já está isolado aqui na posição 1, porque ele não vai participar da recepção do saque. Já vai ficar aqui atrás, escondidinho. O líbero na posição 6, beleza, o líbero estava na posição 1, ele rodou aqui no sentido horário na posição 6, beleza, ele pode receber o saque aqui mesmo na posição 6, que é uma posição ok para o líbero receber o saque. O ponteiro na posição 5, beleza, o ponteiro estava na 6, agora ele está na posição 5, ele vai receber o saque aqui mesmo na posição 5, não tem problema. O oposto vai ficar isolado na posição 4, o oposto agora veio para a rede, ele estava na 5, ele subiu para a rede, ele vai ficar aqui isolado, ele não vai participar da recepção do saque, porque não é função dele. O ponteiro, que estava na posição 2, que estava aqui na rede, ó, na posição 2, ele vai recuar aqui para receber o saque, ok? Lembra, quem recebe o saque é o ponteiro, o líbero e o outro ponteiro. Os três já estão posicionados aqui para receber o saque. Então esse ponteiro que estava na posição 2, que estava na rede, na zona de ataque, ele vai recuar para a zona de defesa para receber o saque e deixar o levantador aqui escondido, isolado atrás dele. E o central, que está na posição 3, já está na posição ideal dele de ataque, né? Ele não participa da recepção do saque, então ele fica aqui escondidinho perto da rede para não participar da recepção do saque e já ficar pronto para fazer um ataque. E aí beleza, a equipe adversária sacou, vai ver as movimentações agora para a nossa equipe atacar, né? O levantador, que estava lá na posição 1 isolado, ele vai infiltrar aqui, ó, para vir para a região da posição 2 para fazer o levantamento, vai receber o passe, que vai vir dos ponteiros e do líbero, né? E fazer o levantamento. O central, que já estava na posição 3, ele só vai ajustar a posição dele aqui para fazer o ataque de meio de rede, o ataque de primeira bola. O oposto vai atacar na posição 4, na entrada de rede. Isso aqui é o único momento onde o oposto vai atacar aqui na posição 4 na entrada de rede. Todas as outras rotações, você vai reparar que o oposto vai sempre atacar aqui na posição 2, né, na saída de rede, que é a posição ideal de ataque do oposto. Mas, especificamente nessa rotação, como ele está na posição 4, ele vai atacar aqui mesmo na entrada de rede, na posição 4. Ele vai se posicionar para atacar aqui. O ponteiro da rede, ou seja, o ponteiro que estava na rede, aqui na posição 2, vai atacar na posição 2 mesmo, na saída de rede. Também é o único momento onde o ponteiro da rede vai atacar nessa posição. Normalmente ele ataca na outro lado da rede, na outra ponta, na posição 4, ok? Então nessa rotação aqui, o oposto e o ponteiro estão atacando em lados opostos ao que normalmente eles atacam. E o outro ponteiro, que está no fundo de quadra, aqui na posição 5, ele vai atacar as bolas de fundo de quadra, né? As bolas atrás da linha de 3 metros, ok? Então, essas são as movimentações que vão ocorrer para a nossa equipe atacar nessa rotação. E aí, beleza, nós tivemos mais uma rotação da nossa equipe. Agora nós temos o líbero na posição 5, e você repara que ele já está se movimentando aqui na posição 6, que é onde ele vai se posicionar para receber o saque. Ok? O levantador vai ficar isolado aqui na posição 6, né? Ele não vai receber o saque, ele vai ficar aqui só esperando o saque adversário sair para ele poder se posicionar na rede, infiltrar e se posicionar na rede para fazer o levantamento. O ponteiro passando na posição 1, o ponteiro já está na posição 1, então ele vai ficar aqui mesmo para passar. O central isolado na posição 2, o central não participa da recepção do saque, então ele vai ficar aqui escondidinho perto da rede para não participar da recepção do saque. O oposto também isolado na posição 3, o oposto também não participa da recepção do saque, então ele fica aqui perto da rede para não participar da recepção do saque. E o ponteiro, que está na posição 4, que está na rede, né? O ponteiro está aqui na posição 4, ele vai recuar aqui para a posição 5, onde está o líbero, para receber o saque. Você lembra que o líbero que está na posição 5, ele se movimentou aqui para o meio, para a posição 6. Então quem vai receber o saque é o ponteiro, que está na 4, que vai recuar aqui para 5. O líbero, que está na 5, que vai ficar recebendo o saque aqui na posição 6, para o levantador não participar da recepção do saque. E o ponteiro, que já está na 1, beleza, já está na 1 mesmo, ele vai receber aqui mesmo. Então são esses três que vão receber o saque. Agora vamos lá. O saque saiu lá da equipe adversária, né? Quais movimentações vão acontecer? Primeiramente, o levantador ele vai infiltrar aqui da posição 6 para a posição 2, né? Para receber o passe e fazer o levantamento.
O central, que está na posição 2, ele vai vir aqui para a posição 3, para o fundo de quadra, né? Ele vai trocar de posição com o oposto, que estava na 3, que vai vir aqui para a posição 2 para atacar aqui na saída de rede. Então, o central vem para o centro para atacar a bola de meio e o oposto vem para a posição 2 para saída de rede para atacar aqui pela ponta. O ponteiro, que está na posição 5, vai atacar na entrada de rede. Na verdade, o ponteiro está na posição 4. Ele recuou para receber a bola na posição 5 e vai atacar aqui na posição 4 mesmo, na entrada de rede. E o outro ponteiro, que está no fundo, que eu nem botei aqui, né, que está na posição 1, ele vai atacar as bolas de fundo de quadra novamente. Então repare que sempre os jogadores vão se movimentar para ocupar a posição na qual eles são especialistas. O levantador vai para a rede para fazer o levantamento, o central vem para o centro da rede para fazer o ataque de meio, o ponteiro, que tinha recuado para receber o saque, né, que é uma especialidade também do ponteiro, vai recuar para receber, depois vai vir atacar pela ponta aqui na entrada de rede. O outro ponteiro vai atacar do fundo de quadra, que também é uma especialidade, ele recebeu o saque, depois ele ataca do fundo de quadra, e o livro sempre aqui atrás para fazer a recepção e a defesa da equipe. E aí a nossa equipe fez mais uma rotação, pessoal. Agora nós temos o ponteiro na posição 6, ele estava na 1, agora ele está na 6. Beleza, ele já fica aqui mesmo para receber o saque. O líbero passando na posição 1. Por que o líbero está aqui agora? Porque o líbero, na verdade, ele acabou de substituir o central, que estava aqui na posição 2. Ó. Nosso central estava na posição 2. Teve uma rotação, ele veio aqui para o fundo de quadra. Quando ele vem para o fundo de quadra, ele é substituído pelo líbero quando a equipe está recebendo o saque. Essa equipe vai receber o saque, né? Esse posicionamento é antes do saque adversário. Então o central que estava aqui foi substituído pelo líbero. O levantador vai ficar isolado, ele está na posição 5, ele não vai receber o saque, ele vai ficar escondidinho aqui para poder infiltrar para fazer o levantamento. O ponteiro, que está na posição 3, repare, o nosso ponteiro está aqui, ó, na posição 3, está na rede. Ele vai recuar aqui para a posição 5 para receber o saque aqui perto da posição 5, onde está o levantador. Como o levantador não recebe o saque, quem vai recuar para receber aqui é o nosso ponteiro, que está na rede na posição 3. O central isolado aqui na posição 4, né? De novo, o central na posição 4, ele não vai participar da recepção do saque, então ele fica aqui escondidinho, bem perto da linha lateral, porque o ponteiro que está aqui no centro recuou, então ele não pode ficar mais para o centro da quadra que o ponteiro que recuou. E o oposto, isolado aqui na posição 2, já na posição ideal de ataque dele, perto da rede, escondidinho para não receber o saque e depois se posicionar para atacar. Beleza, aí a equipe adversária sacou e agora a nossa equipe vai se movimentar para atacar. Qual vai ser a movimentação para atacar da nossa equipe? Primeiramente, o levantador vai infiltrar. Lembra, o levantador está aqui na posição 5 na rotação, então ele vai ficar aqui escondido atrás dos ponteiros e do líbero que vão receber o saque. E na hora que o saque sair do sacador adversário, ele vai infiltrar aqui na região da posição 2 para receber o saque e fazer o levantamento. O nosso central, que está aqui na posição 4, vai se movimentar para o centro da rede para fazer o ataque de meio de rede. O oposto, que está na posição 2, só vai ajustar a sua posição para fazer o ataque aqui na posição 2 na saída de rede. O ponteiro da rede, que está aqui na posição 3, que recuou para receber o saque aqui na posição 5, vai atacar aqui na posição 4, ok? Então ele recua aqui para receber o saque e depois ele se apresenta para atacar na posição 4, que é a posição ideal de ataque do ponteiro. E o outro ponteiro sempre atacando do fundo de quadro. O outro ponteiro está na posição 6, beleza, ele já pode se posicionar aqui para atacar a bola do fundo de quadra atrás da linha de ataque, atrás da linha de 3 metros, ok? Então essas são as movimentações feitas nessa rotação para cada jogador especialista atuar na sua posição. Beleza, pessoal, mais uma rotação da nossa equipe. E agora nós temos o oposto na posição 1, né? O oposto não participa do saque, então ele vai ficar aqui isoladinho, bem no fundo de quadra, escondidinho, para não participar da recepção do saque. O líbero na posição 6, repare, o líbero está na posição 6, mas o ponteiro, que está na posição 5, já está aqui pertinho dele, porque eles vão trocar de posição para receber o saque nessa rotação. Vocês vão entender essa situação. Como eu falei, o ponteiro na posição 5, ele já vai ficar aqui perto
do outro líbero, o ponteiro que está no fundo, porque eles vão trocar de posição. O levantador isolado na posição 4, o levantador está aqui na posição 4, então ele não participa da recepção do saque, então ele vai ficar perto da rede, isolado para não participar, mas já vai se movimentar para bem próximo do centro da rede, próximo do central, porque eles vão trocar de posição também. O ponteiro que está na posição 2, olha essa movimentação aqui, pessoal. O ponteiro que está aqui na posição 2, ele vai se posicionar mais ou menos aqui, porque ele vai trocar de posição. Ele vai vir passar aqui na posição 5, onde está o outro ponteiro, né? E o central vai ficar isolado aqui na posição 3 mesmo, porque ele não participa do saque, ele já está no centro da rede, beleza, ele não precisa fazer nenhuma movimentação. Repare aqui, pessoal, quem vai receber o saque? O ponteiro que está na posição 2, ele vai vir aqui e quando o saque sair, ele vai se posicionar aqui, ó, na posição 5. O ponteiro que está na posição 5, ele vai trocar com o líbero e vai vir passar aqui na posição 1, ok? Porque o oposto não vai receber o saque. E o líbero vai ficar aqui na posição 6 para receber o saque. Perdão, pessoal, na verdade o líbero ele vai vir aqui para a posição 1, né? Para receber o saque no lugar do oposto, que está na posição 1. O ponteiro da posição 2 vai vir para a posição 5, ok, certinho. Vai fazer toda essa movimentação que ele já vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Esse ponteiro está aqui, na posição 2, na rotação. Mas ele vai ficar aqui porque ele vai movimentar para 5. E o outro ponteiro, que está na posição 5, vai receber o saque na posição 6. Então, nessa rotação, nós vamos ter o ponteiro da rede na posição 2 recebendo o saque na 5, o ponteiro que estava na 5 recebendo o saque na 6 e o líbero recebendo o saque aqui na 1. Ok? Nossos 3 passadores certinhos. E aí, beleza, a equipe adversária sacou, agora nós vamos movimentar nossa equipe para atacar. O oposto, que está aqui na posição 1, no fundo de quadra, vai se movimentar aqui por fora para atacar na posição 2, que é a posição ideal de ataque dele, a saída de rede. O central está na posição 3, ele só vai ajustar a posição dele aqui para fazer o ataque no meio de rede. O levantador, que estava na posição 4, ele vai se movimentar aqui em direção à posição 2, né? Para fazer o levantamento, receber o passe e fazer o levantamento. O ponteiro da rede, que recuou para receber o saque na posição 5, né? O ponteiro estava na rede na posição 2, ele recuou aqui para receber o passe na posição 5, vai vir atacar aqui, ó, na posição 4, ok? Então ele vai recuar para receber o saque e depois vai atacar aqui na posição 4, que é a posição ideal que o ponteiro gosta de atacar na rede. E o outro ponteiro, que estava na posição 5 e se movimentou para receber o passe na posição 6, vai vir atacar aqui no fundo de quadra, ok? E aí nossa equipe fez mais uma rotação durante o jogo. Agora nós temos o ponteiro na posição 1, né? Um ponteiro no fundo de quadra na posição 1, ele já vai se centralizar aqui, porque ele vai receber na posição 6. O oposto isolado na posição 6, o oposto não participa da recepção do saque, então ele fica aqui escondidinho, bem no fundo, na posição 6. O líbero na posição 5 movimentará para passar na posição 1. Veja, o ponteiro que está na 1 vai vir para o meio e o líbero que está na 5 vai já ficar mais perto do ponteiro, porque quando sair o saque ele vai vir receber aqui na posição 1. O central na posição 2, ele vai ficar perto aqui já da posição 3, porque ele vai trocar de posição com o levantador, que está na posição 3, e vai movimentar depois para a posição 1, para a posição 2, para fazer o levantamento. E o ponteiro, que está na posição 4, vai recuar para passar na posição 5. Então o ponteiro está na posição 4, ele recua, vai ser um dos nossos passadores que vai receber o saque na posição 5. O líbero, que estava aqui na 5, ele vai trocar de posição com o ponteiro que está na 1 e vai vir receber aqui na posição 1. E o ponteiro que estava na 1 vai vir receber na posição 6. Então, esses serão os nossos 3 passadores que vão receber o saque. Beleza, a equipe adversária sacou, agora vamos movimentar para atacar, né? O oposto, que estava aqui isolado na posição 6, vai vir aqui, ó. Tá toda essa volta aqui pelo fundo de quadro, vai vir aqui pelo corredor para atacar na posição 2, que é a posição ideal dele. O central, que estava na posição 2, vai movimentar para o centro da quadra. O central estava aqui na 2, ele vai vir para cá, para atacar aqui no meio de rede. O líbero, que estava na posição 5, né? Ele movimentou para passar aqui na posição 1, ok? Para fazer o passe para o levantador.
O ponteiro que estava na posição 1 movimentou para passar na posição 6, ok? O ponteiro estava aqui na posição 1, ele movimentou para passar na posição 6. E o outro ponteiro que estava na posição 4, na entrada de rede, ele recuou para passar e depois ele vai atacar aqui na posição 4, na entrada de rede. Então, nosso levantador, ele vai ter o central para atacar aqui no centro da rede, que movimentou da 2 para 3. O ponteiro para atacar aqui na posição 4. O outro ponteiro para atacar no fundo de quadra. E o nosso oposto, que estava na posição 6, né, vai movimentar aqui e vai ser a opção de ataque na saída de rede, ok? Beleza, agora nós já passamos por todas as rotações possíveis da equipe, agora só vai se repetir tudo aquilo desde o começo. Então essas são as movimentações para receber o saque e as movimentações para atacar. Agora nós vamos falar da movimentação na defesa do sistema 5-1. E agora na defesa do sistema 5-1 vai haver as seguintes movimentações. Primeiro eu quero lembrar que quando nós falamos de defesa, nós falamos da nossa equipe sacando, né? A nossa equipe vai sacar, vai dar a bola para a equipe adversária e a equipe adversária vai atacar. Então, essa vai ser a nossa movimentação quando nós estivermos sacando, né? O central, ele sempre se posicionará no meio da rede para ser o centro do bloqueio, né? Independente de onde o central estiver, se ele estiver na posição 4 ou na posição 2, ele sempre vai se movimentar aqui para a posição 3, por centro da rede após o saque da nossa equipe, ok? Porque ele sempre vai ser o centro do bloqueio. Ele vai ficar aqui para bloquear o central adversário na bola de meio e para auxiliar o outro ponteiro, ou o levantador, ou o oposto, na posição 2 e na posição 4 dos ataques dos pontas adversários, do oposto do ponta adversário. Então, o central, quando a equipe estiver sendo atacada, ele sempre vai ser o centro do bloqueio, sempre vai se posicionar no centro da rede, ok? O levantador e o oposto sempre se posicionarão na posição 1 para defender ataques. Quando estiverem no fundo de quadra, o oposto ou o levantador, lembrando, quando o oposto está no fundo da quadra, o levantador sempre está na rede. Quando o levantador está no fundo de quadra, o oposto sempre está na rede. Então, nós só vamos ter um deles no fundo da quadra na rotação, ok? Nunca vamos ter os dois, porque eles são opostos, eles ficam sempre em diagonal. Então, quando um estiver na posição 1, o outro vai estar na posição 4. Quando um estiver na posição 6, como está o oposto aqui, o levantador vai estar na 6. Quando o outro estiver na 5, o outro vai estar na 2. Então, nós vamos ter sempre ou o levantador ou o oposto no fundo de quadra, nunca os dois. Então, no fundo de quadra, eles sempre vão se posicionar para defender os ataques na posição 1. Por quê? Porque o oposto, depois de defender o ataque, ele sempre vai atacar aqui na posição 2. E o levantador, depois da defesa do ataque, sempre vai infiltrar para fazer o levantamento também aqui próximo da posição 2. Então, por isso, eles devem se movimentar para defender os ataques sempre na posição 1. O líbero e o ponteiro vão defender os ataques sempre nas posições 5 e 6, ok? Sempre nas posições 5 e 6, porque o levantador ou o oposto estarão aqui na posição 1. Normalmente o líbero fica na 5 e o ponteiro fica na 6, porque o ponteiro depois vai fazer o ataque de fundo de quadra. Beleza, aqui mostrando as movimentações, né? O central aqui está na posição 2, certo? Então ele vai movimentar para cá, trocar com o levantador aqui de posição para fazer o bloqueio, né? Nós estamos sacando, então nós vamos bloquear. Fazer o bloqueio no centro da rede na posição 3. O levantador, se ele estiver aqui também, ele sempre vai se movimentar para bloquear na posição 2, ou o oposto também, se ele estiver na posição 3, ele também vai se movimentar para bloquear na posição 2. A mesma coisa acontece no fundo, central e o oposto tem a mesma movimentação, ok? Seja na rede ou no fundo de quadra, eles vão ter a mesma movimentação, sempre movimentando para a posição 2. E o líbero e o ponteiro nas posições 5 e 6 para receber o saque. Normalmente o líbero na posição 5 e o ponteiro que sacou, ele já vem aqui, ó, direto para a posição 6 para receber o saque. E o oposto, que estava na 6, vem aqui para a posição 1 para fazer a defesa na posição 1, como nós falamos. Então, basicamente é isso. O oposto e o levantador, quando estão no fundo de quadra, sempre vão defender aqui na posição 1. Os outros dois jogadores do fundo de quadra serão o líbero e o ponteiro. Normalmente o líbero na posição 5, o ponteiro no centro, na posição 6. Na rede, o central sempre no meio, sempre no centro da rede, na posição 3. E o oposto e o levantador, se estiverem na posição 3, vão sempre movimentar para a posição 2 para fazer o bloqueio. Ok, pessoal?
Bem, amigos e amigas, o que é a inversão do 5-1 no voleibol? A inversão do 5-1 no voleibol é uma estratégia tática usada para equipes que usam o sistema tático 5-1 no voleibol. Então veja bem, pessoal, somente as equipes que usam o sistema 5-1 no voleibol podem fazer a inversão do 5-1. Obviamente, né, pessoal? A gente não vai fazer a inversão do 5-1 estando no sistema tático 4-2, por exemplo. Se você não sabe o que é o sistema 5-1 no voleibol, nós temos vídeo aqui no canal Dicas de Educação Física mostrando como funciona o sistema 5-1 no voleibol e eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Quando usar a inversão do 5-1 no voleibol? Bem, amigos e amigas, a inversão do 5-1 no voleibol ela deve ser usada quando no rodízio, né, na rotação que acontece no jogo de voleibol, o levantador estiver na posição 4 e o oposto, que é um atacante, estiver na posição 1. Né? Quando a gente chega nessa posição de rodízio aqui, é o momento ideal para fazer a inversão do 5-1, ok? Então, esse é o momento que você deve fazer a inversão do 5-1. Vamos lá. Agora, como fazer a inversão do 5-1 no voleibol, pessoal? A inversão do 5-1 no voleibol é feita com a substituição simultânea de dois jogadores. O levantador, que está na rede, né, na posição 4, será substituído por um atacante. Ele vai sair e vai entrar um atacante reserva. E o oposto, que está aqui no fundo, na posição 1, ele é substituído por um levantador, pelo levantador reserva. Vai entrar o levantador reserva no lugar dele. E aí a gente vai ter isso daqui, né? O levantador aqui no fundo e um oposto, ou um ponteiro, ou um central, vai depender aí da estratégia da equipe, ocupando a posição 4 aqui na rede, aqui na zona de ataque. Então, isso daqui é fazer a inversão do 5-1, ok? Vamos lá. Mas para que serve a inversão do 5-1 no voleibol, meu amigo e minha amiga? Bem, a inversão do 5-1 no voleibol serve para lançar mão de uma estratégia que pretende obter um ganho ofensivo e um ganho defensivo no voleibol. Mas que ganho ofensivo e que ganho defensivo é esse, meu amigo? Bem, ganho ofensivo com a inversão do 5-1. A equipe que troca o levantador que está na rede por mais um atacante. Então, obviamente, se você tem mais um atacante na rede, você tem mais opções de ataque. Você aumenta as suas possibilidades ofensivas. A equipe passa a ter 3 atacantes na rede, na zona de ataque, e com isso ela passa a ter um ataque mais efetivo, com mais possibilidades de virar o ponto. Então esses são os ganhos ofensivos da inversão do 5-1. E o ganho defensivo da inversão do 5-1 é o seguinte: quando você tira o levantador da rede, você tira normalmente o jogador mais baixo da equipe que está na rede, porque o levantador normalmente é o jogador mais baixo de uma equipe de voleibol, com exceção do líbero, né? Então você tira ele da rede, então o seu bloqueio passa a ficar mais alto, né? Você tem 3 jogadores de estatura maior para fazer o bloqueio, e você tem a possibilidade de ter um bloqueio mais efetivo, né? Inclusive você pode tirar fazer a inversão do 5-1, tirando o seu levantador da rede, colocando um jogador especialista em bloqueio, né? Um central, um especialista em bloqueio, ou mesmo que seja um oposto, um ponteiro, mas que seja um jogador que tenha um bom bloqueio, e isso vai aumentar a sua possibilidade de fazer um bloqueio e de virar o ponto. Então, pessoal, basicamente essas são as vantagens de fazer a inversão do 5-1, né? Você tem um aumento do seu potencial de ataque, né? Você passa a ter 3 atacantes na rede. Você tem um aumento no seu potencial de bloqueio. Você passa a ter um bloqueio mais alto e uns jogadores mais capacitados para fazer o bloqueio. E você aumenta a diversidade tática ofensiva da equipe com 3 atacantes na rede. Ok, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu respondo
todas as dúvidas de vocês aqui no canal Dicas de Educação Física. Então, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo um material grátis sobre educação física, esportes e também o nosso canal no Telegram. E se você quiser colaborar com o canal Dicas de Educação Física, você pode deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, clicar em aplaudir ou se tornar um membro aqui do canal Dicas de Educação Física e também assistir a outros vídeos aqui do canal Dicas de Educação Física. Tem vídeo toda semana para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!